Olá, vamos refazer a biografia de Allan Kardec. Vamos começar primeiro falando de dados pessoais de Allan Kardec. Nasceu em Lyon, na França, em 1804. Foi criado por lá até ir para a escola em Yurdu, na Suíça, onde estudou no Instituto Pestalozzi com o próprio Pestalozzi, e de lá só retornou em 1824, quando, não conseguindo se adaptar àquela intolerância religiosa da época na cidade de Lyon, organizou com a família sua ida para Paris. Em Paris, se autossustentou, traduzindo obras do clássico francês para o alemão. E lá, em 1828, ele teve a oportunidade, então, de comprar uma escola só para meninos. Comprou, botou para funcionar, a coisa foi bem. Em 1830, compra uma segunda escola. Nessa segunda escola, conhecida como Liceu Polimático, ele começa a ensinar N disciplinas e preparativos, cursos tipo pré-vestibular, só que naquela ocasião chamados preparativos, para a Sorbonne e para outros concursos da época em que as pessoas precisavam de maior conhecimento. Em 1832, ele se casou com Amélie, esteve com ela até a sua morte e não tiveram filhos. Em 1869, Kardec falece. Nesse período de vida, ele foi um cientista respeitado na sociedade científica parisiense e francesa. Era um homem com grande acesso a pessoas influentes e poderosas, inclusive ao imperador Napoleão III, que muito esteve próximo, inclusive tirando dúvidas a respeito do próprio espiritismo nascente naquele período. Ele escreveu muitas obras educativas, algumas em uso até hoje, como é o caso da gramática. É um homem voltado para a educação, é um administrador e um professor de mão cheia. Participa de várias sociedades científicas e cria a Sociedade Parisiense de Estudos Psicológicos, que nada mais é do que o primeiro centro espírita onde vai funcionar o espiritismo na sua origem. Pois bem, como é que era esta década de 1850 naquela cidade? Napoleão III, que não gostava da arquitetura, porque era muito feio, eu não conheci Paris, não conheço, então não posso dizer se era feio ou bonito. Mas Napoleão III não gostava, ele e o prefeito da capital derrubaram tudo, fizeram um monte de coisa e remodelaram para dar mais cultura ao cidadão francês e parisiense. Então, teatros, cafés, salão de bar, circos, corpo de baile, tudo estava à disposição do cidadão. Naquele período, entre outras atrações culturais, existia a tal dos salões onde funcionavam as mesas girantes, ou mesas falantes, ou a dança das mesas, você dê o nome que você quiser. E era muito popular. As pessoas invocavam o espírito tomava posse da mesa e começava a conversar com as pessoas, dando pancada na mesa. Para sim era uma porrada, para não era duas, e pronto. Estava ali conversando pessoas frivolamente com o espírito mais frívolos ainda. Em 55, Kardec toma contato com isso. Mas aí ele se interessa pelo tema e começa a frequentar a residência, a casa de um amigo chamado Baldin, ou Baudin, em francês, e esse camarada tem duas filhas meninas e elas provocam os efeitos. Ou seja,
Elas são as médiums do Allan Kardec, duas meninas. Essas meninas, então, começam usando a mesa girante e, em seguida, a cesta de bico, que nada mais é do que uma cestinha com carvão, com um grafite, e aí você tem a psicografia. Ali começa a coisa mais séria, o estudo mais sério, até que Kardec recebe daquele caldo cultural, ele é um positivista, ele segue o Mesmer, o Kardec é um camarada do seu tempo, não adianta ficar tentando modificar o Kardec para hoje. Ele é de 1800 e uns quebrado. Então é naquele tempo que ele estava fazendo tudo que fez. E com aquele caldo cultural, aquele caldeirão é que ele teve que viver. Então, além disso, ele está no meio de uma guerra que Hegel começou lá destruindo ou tentando destruir a dialética socrática e deu no que deu. Os ortodoxos que seguiram a linha do Hegel inventaram o fascismo, o nazismo e essas porcarias. Os outros que seguiram uma linha chamada socialista inventaram algo pior ainda, o tal do comunismo. O Kardec era contra todas elas. Por quê? Porque materialismo, fosse dialético ou não, o Kardec tinha opinião contrária. Ele é um espiritualista convicto. Bom, como é que ele começou, então, com as meninas? Ele pegou de amigos dele, maçons, eu não sei se era maçom ou não, a literatura diz que ele recebeu de amigos maçons. Então, os amigos podem ser maçons e o Kardec não. Ou todos eles podem ser maçons e não interessa nada. 50 cadernos, e nesses cadernos estavam perguntas de alta estirpe filosófica, perguntas profundas. E o Kardec fez algo que agradou a todos. Ele sistematizou essas perguntas, separando-as de forma mais organizada, e no lugar de ele responder, ele submeteu as perguntas aos espíritos que incorporavam, entre aspas, naquelas duas meninas. E ali nasceu, então, o primeiro livro do Espiritismo, chamado O Livro dos Espíritos, onde está contida a filosofia espiritualista. Ele é datado de 1857, ele é socrático, é pergunta e resposta, ele não é agradável de ler, mas ele é extremamente profundo, amplo e atende a todos os campos onde a filosofia clássica não respondia os questionamentos. É o livro básico do Espiritismo e eu digo com toda certeza, quer ser espírita? Começa lendo este livro. Bom, as pessoas em volta do Kardec começaram a comprar o Livro dos Espíritos e perguntar como é que eu faço igual você fez. Aí ele escreveu um livro chamado Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, onde ele dava o caminho das pedras para que as pessoas leigas pudessem replicar o experimento das manifestações mediúnicas. Para os leigos, ele também escreveu um outro livro chamado O que é o Espiritismo. Ele, dentro desse O que é o Espiritismo, ele escreveu mais outros dois pequenos livros, chamados Opúsculos, e depois nós vamos falar deles. Na parte experimental, em 1861, Kardec escreveu o Livro dos Médios, ou como iniciou, o Guia dos Médios e dos Evocadores. Porque no Espiritismo nós evocamos os espíritos que desejamos conversar com eles. Ou permitimos que os espíritos que estejam presentes se comuniquem conosco. Então,
aquela história do telefone toca de lá para cá é simplesmente porque você evoca e se o espírito estiver disponível, puder falar, falará. Se não puder, não vai acontecer nada. É o mais completo tratado de espiritismo experimental. Tem que ser lido por aqueles que ou vão praticar a mediunidade ou vão estudar a mediunidade como ciência. Para popularizar a doutrina, Kardec também escreveu O Espiritismo em sua mais simples expressão. É outro livro superficial, mas voltado para o leigo no Espiritismo. Em 1864, Kardec, então, busca um pedaço lá do livro dos Espíritos, onde a aplicação moral do ensinamento dos Espíritos é colocado na prática do cotidiano da pessoa. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo nada mais é do que os Espíritos comentando a moral de Jesus de Nazaré. Aquilo que Jesus disse. Fazei isso e certamente estará no caminho para o nosso Pai. Outra obra também voltada para a lei foi Resumo das Leis e dos Fenômenos Espíritos. É uma exposição simples do ensino dos espíritos e das manifestações espirituais. É só um livro voltado para quem não conhece nada do espiritismo. Acontece que, para quem conhece e lê o livro dos espíritos e sabe que é preciso aprofundar na justiça divina, por quê? Porque nós não somos pessoas de um só livro. Nós nos baseamos no Novo Testamento e dele nós dialogamos com os espíritos a respeito disso. E avançamos, progredimos no entendimento. Aquilo que Jesus dizia, eu não posso dizer tudo agora. Então o Consolador vai dizer neste momento. O céu e o inferno é um desses momentos, onde a justiça divina vai ter outra visão. Nós vamos abandonar as penas eternas e vamos aceitar não a ressurreição, mas a reencarnação como forma de nos levar à perfeição moral. Um livro interessante, pequeno. Kardec juntou as preces que faziam naqueles centros espíritas que ele frequentou e visitou e juntou tudo numa coletânea de prece espírita. Se você, como eu, tem dificuldade de fazer a prece, está aí um bom livro para ser livro de cabeceira na hora do culto no lar, na hora das sessões espíritas no centro. Dentro daquele livro dos espíritos, e tirando de lá, Kardec vai estabelecer a cosmogonia espírita. E ele escreve, então, a Gênese, os milagres e as predições, segundo o Espiritismo, onde ele expõe uma teoria e os espíritos nos instruem a respeito daquilo, refutando ou aceitando. E aí nós vamos ver a Gênese de Moisés, a Gênese da ciência, a Gênese dos espíritos, e vamos também dar uma estudada profunda sobre milagres e predições, colocando no campo não mais do sobrenatural, mas das leis naturais advindas da ciência espírita. Bom, Kardec viajou, e nessas viagens, em 62 até 67, ele foi anotando o que estava acontecendo nos centros espíritas recém-criados. E dando exemplos, confraternizando com as pessoas. Kardec era um bom papo, era um cara bem-humorado, gostava de comer uma comidinha gostosa, tomar um copo de vinho. Isso daí fica bem claro na viagem espírita de 62, onde ele foi não só na França, mas também foi até a Bélgica. As perguntas sempre movimentaram Kardec. E, diga-se de passagem, isso é Sócrates.
o método socrático é baseado na pergunta. Ele, como positivista socrático, ele é lógico, se baseava nas perguntas. Nessa obra, uma lista de respostas imensa, mas com lógica. Não é a resposta do eu sei ou é assim porque eu acho que é assim. Não, não. Aí você vai ter a revelação divina vinda dos espíritos em comparação com a revelação científica vindo da ciência da época, 1868. Pois bem, Kardec notou no seu 11 anos já, entre aspas, apostolado, que existia influência dos espíritos sobre as pessoas. O nome disso, obsessão. E ele, então, escreveu um livro dizendo como se livrar dela, como se prever contra ela e também como realizar uma sessão para desobesidiar uma pessoa, um paciente. Depois que ele partiu, tanto a esposa quanto seu Didier, que era seu editor, reuniram aquelas monte de papel que ele estava escrevendo, porque o aneurisma cerebral foi vapt-vupt, tipo infarto do miocárdio, morreu na hora, não teve tempo de organizar nada. E aí eles, então, organizaram e publicaram obras póstumas 11 anos depois, ou 20 anos depois, de sua morte. 21 anos depois, Kardec já tinha morrido. Mas, não se esqueça, Kardec era um homem voltado para a comunicação social e ele também sabia difundir o conhecimento. Com isso, ele produzia, editava, publicava uma revista chamada Revista Espírita, o Jornal de Estudo Psicológico. Nesse jornal, durante 11 anos e 4 meses, Kardec respondeu inúmeras perguntas vindas do mundo todo, submeteu polêmicas aos espíritos com as suas respostas e sempre sistematizando. Tem, inclusive, comentários sobre Salvador, na Bahia, o espiritismo chegando no Brasil em 1864. Salve a Bahia de todos os santos! Muito obrigado por assistir essa palestra. Ela é, queira ou não, uma repetição da anterior, mas eu espero que com áudio possível de ser ouvido. Curta, compartilhe, principalmente comente. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho e até a próxima, meu amigo.